O tema de hoje é como lidar com a culpa da traição. Antes de falar sobre o nosso tema, eu quero pedir para que você bote aqui um coraçãozinho, né? Dá um like, compartilhe esse vídeo, escreve algum comentário para que você possa ajudar o meu canal a crescer e alcançar mais mulheres que precisam vencer a dor da traição. Então vamos lá sobre o nosso tema, né? Como lidar com a culpa da traição. Primeiro de tudo, é que eu preciso que você tire essa culpa de cima de você, né? Tire essa culpa porque nada justifica uma traição. Então é a primeira coisa que a gente vai começar a lidar aqui. E segunda coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: sim, talvez eu tenha feito alguma coisa que hoje eu consigo perceber que não era tão legal nesse casamento, mas mesmo assim não justifica a traição. Então eu, Alessandra, eu tenho coisas que eu percebo hoje, um tempo depois, distante, que eu poderia ter feito diferente. Mas aí eu quero que vocês pensem o seguinte: eu fiz o que eu pude, como eu conseguia, da maneira que era possível. Só que hoje eu consigo ver assim, nossa, mas aquilo não foi tão legal. Mas eu preciso olhar para isso como um aprendizado. Ou seja, ok, eu sei que eu fiz aquilo, que não era tão legal. Como eu mudo isso? Não com culpa, não olhando assim, Alessandra, você mereceu mesmo, hein? Olha aí o que ele fez com você, bem feito. Não assim. Eu preciso olhar e entender. Por exemplo, né? Eu tô falando que eu fazia coisas que hoje eu vejo que eu não faria se fosse agora. Por exemplo, uma vez a gente teve uma grande discussão, eu e meu ex-marido, porque a gente combinou que nós íamos, na época eu era católica, nós íamos à missa e quando a gente voltasse da missa a gente ia dar uma geral na casa. A gente ia organizar alguma coisa. Eu tinha essa mania que eu não podia dormir com um copo sujo. Era isso. Aí eu fui dar uma geral na casa, só que a gente demorou para chegar da missa, porque depois da missa nós ficamos conversando com outras pessoas, aí a gente rolou, chegamos tarde em casa. E aí eu fui dar essa geral, né? Limpar a pia, limpar a cozinha para poder dormir. Eu viro para ele e falo assim: a gente tinha um combinado, vamos fazer as coisas? Aí ele fala: ah, não, amor, tô cansado demais, deixa pra amanhã, amanhã é segunda, eu trabalho, depois eu te ajudo. Eu fiquei extremamente irritada, fui lá, fiz tudo que eu disse que ia fazer, limpei tudo, chorando, grávida da primeira filha, estressadíssima, chorei, fiquei resmungando, reclamando, e a lágrima correndo, eu limpando tudo. Fui dormir com ódio desse homem, tarde da noite, sentindo dor nas costas, nas pernas, em tudo que posso pensar de uma mulher grávida. E no final das contas, a única coisa que eu consegui foi que a gente ficasse alguns dias sem se falar direito. Porque ele ficou aborrecido comigo e eu aborrecida com ele. Hoje eu jamais faria isso. Porque quando eu paro para pensar, gente, para que essa briga? Para que essa confusão? O que que eu ganhei dizendo para mim mesmo: estou indo dormir com tudo impecável? Nada. Então talvez eu poderia olhar para essa situação e me sentir super culpada. Eu olho para mim com amor, uma mulher que venceu a dor da traição, e aí eu entendo. Aquilo era o que eu tinha para oferecer naquela época. Hoje eu entendo que não vale a pena. Então, como lidar com a dor, né, com a culpa da traição, é entendendo que aquele erro, entre aspas, e boto muitas aspas aí, não justifica depois ele ter me traído. De forma alguma. Então, porque eu era encrenqueira, porque eu reclamava muito, porque eu brigava muito, porque eu queria tudo impecável, porque tinha que ser na hora que eu disse que ia ser, porque eu era durona, nada justifica uma traição. Então, eu quero te fazer um convite agora. Para um pouquinho aí e faz uma sondagem nos seus pensamentos, né? Quais são aquelas coisas que você fez que você fala, não foi tão legal? E aí eu quero que você risque a palavra culpa, puxa uma setinha e escreve assim: aprendizagem. O que eu aprendi com aquilo? Que a casa que lute. Porque se eu morresse naquele dia, né, passando mal, porque eu estava grávida e fiquei limpando casa até de madrugada, se eu desse uma complicação aqui, passasse muito mal e morresse, a casa ia ficar. Então lidar com a culpa nada mais é do que você entender:
eu sou humana, eu sou casada, eu tenho 50% de responsabilidade nesse casamento, ele também tem 50% de responsabilidade. Eu não posso ter feito nada que tenha feito ele me trair, que justifica a traição. Os meus erros eu vou ter que lidar com ele, me tornar uma pessoa melhor, por mim, não por ele. E os erros dele, ele vai ter que lidar com ele, se tornar uma pessoa melhor, se ele quiser ficar com você. Mas se essa culpa é colocada em cima de você, porque tem muitos homens que falam assim, também você não chegava perto de mim, eu fui buscar fora. Também eu chegava em casa, você gritava comigo, eu fui arrumar outra. Tudo isso é colocando culpa em cima de você. Então você precisa entender que não é isso. Ele é um homem maturo. Muitos casos, né? Isso é recorrente, então esse homem já trai há muito tempo. Muitos casos foi uma questão de desconexão com a esposa, aí você tem que analisar seu caso. Mas esse homem, quando ele coloca a culpa em cima de você, é você que vai ter que aceitar ou não. Então não aceite, porque quando ele fala assim, eu fiz isso porque você fazia aquilo, ele está dizendo assim, ó, a culpa é sua pela traição. E aí você precisa dizer que negativo. Nada que eu fiz justifica o teu erro. Porque, como eu estava falando, ele é um homem maturo, um homem que não sabe resolver os problemas dele, um homem que não soube dizer para a esposa, querida, ó, bora aqui, tem uma coisa errada entre nós dois. Vamos resolver o nosso problema? E ele busca uma fora, acreditando que isso vai resolver o problema dele. Pelo contrário, ele piorou o problema de vocês e muito provavelmente, se você não vencer a dor da traição, o seu casamento não vai durar, porque você não vai conseguir lidar com isso. Então, lidar com a culpa é riscar a palavra culpa e colocar aprendizado. O que eu aprendi quando eu olho para o meu casamento? Que eu posso dizer não com carinho, que eu posso ser acolhedora, que isso não é ser fraca, que eu posso abraçar, que eu posso acolher, que eu posso ser carinhosa, que eu posso me impor. Eu aprendi com a minha história que eu erro sim, porque eu sou humana, mas que o meu erro não justifica o erro do outro. Eu aprendi com a minha história que eu não preciso morrer por causa de casa limpa, mas que eu posso manter a minha casa muito organizada, sem que isso me custe, né, uma noite de sono. Eu posso me organizar melhor. Então é trocar a palavra culpa por aprendizado e, para ficar melhor ainda, por autorresponsabilidade. Hoje eu consigo reconhecer, fazer uma lista de coisas que eu poderia ter feito melhor no meu casamento para que as coisas não chegassem onde chegou. Mas eu não tiro da responsabilidade dele ele ter me traído. A culpa é sim dele. Pela traição, a culpa é dele. O que eu fiz? Errei em algumas coisas. E aí eu posso melhorar. Mas não pensar que a culpa é minha. Quero dar um grande abraço em vocês. E se você quer entender mais, quer tirar essa culpa de cima de você, aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica nele, assiste esse vídeo. Ou então no primeiro comentário aqui que está fixado também, clica nesse link, assiste esse vídeo para você tirar essa culpa de uma vez por todas de cima de você. Um cheiro no seu coração e até o próximo vídeo.